Olá, amigos aqui do nosso canal da Connect Think. Inclusive, faz alguns tempo que a gente não passa por aqui com conteúdos novos e a gente está voltando com uma série bem bacana que a gente chamou aqui de Soluções que Integramos. Então, você vai conhecer muitas das soluções que a gente tem trabalhado aqui, muitos dos nossos parceiros. A gente vai falar um pouco sobre essas soluções, sobre as possibilidades de integração, alguns trabalhos que a gente já fez junto. Eu vou estar aqui com o meu time em vários vídeos, mostrando um pouquinho desses bastidores, um pouquinho do que a gente tem feito por aqui nesses últimos tempos, tá bom? Então vamos lá, eu vou trazer aqui os meus convidados, começar aqui pelo convidado da casa. Fala, Renan, mais uma vez bem-vindo aí, obrigado pela disponibilidade, nosso mega especialista. Show de bola, Tudo eu certo? que agradeço o convite. Tudo tranquilo, show de bola. Bom, para quem não conhece, tem vários conteúdos do Renan aqui, falando de make, falando de várias coisas, e o Renan é um dos nossos especialistas aqui do time. E agora, vou trazer o nosso convidado de hoje. E aí, Carlos, cara, obrigado aí pela disponibilidade, e bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, abrindo a série, inclusive. Coisa boa, hein? Bom dia, Romualdo, bom dia, Renan, é um prazer estar falando com vocês aqui. A gente já vem trabalhando junto há um bom tempo, né? Utilizando aí a Connect para destravar bastante processos aqui com o nosso dia a dia. Legal, pô, é uma honra ter vocês como parceiro, fizemos muita coisa junto que a gente vai falar por aqui. Ô Carlos, só para sintonizar, quem nunca ouviu falar da Exact, acho pouco provável, mas queria que você desse um pitch aí, né, de quem é Exact Sales, fala um pouco da solução de vocês, né, que é o Spotter, e aí só um pitch para todo mundo se ambientar e a gente segue aqui uma outra linha aqui, o bate-papo. Legal, bacana. Bom, a Exact hoje ela é a maior empresa de Sales Engagement da América Latina, né, está dentro hoje do Grupo RD. O Spotter, que é o nosso produto, ele é um produto voltado para a área de pré-vendas e vendas, onde a gente trabalha ali com discursos IA, integrações entre ferramentas para facilitar a vida do pré-vendedor e garantir que os leads adquiridos ali pelo marketing sejam bem trabalhados e entregues para esse vendedor com a maior assertividade possível ali. Show de bola. Vocês atuam no Brasil inteiro, né? Hoje fazem parte de um grande grupo, não sei se você pode comentar isso. E aí a gente fecha a conversa e vamos para um lugar mais técnico aqui. Hoje nós estamos no Grupo RD, né, dentro ali do ambiente de Business Performance da TOTUS, e a gente atua não só no Brasil, hoje nós temos clientes, claro, a maior parte deles no Brasil, mas México, Argentina, clientes na Europa, e a gente está abrindo algumas portas aí à África também. Tem sido bem legal. Interessante. Ô Carlos, talvez a gente nunca perguntou, porque a gente vem falando há tanto tempo que isso aqui já pra gente já foi passando, mas talvez faça sentido você comentar também qual que é hoje a tua área de atuação aí dentro da Exact, né? Legal. Hoje eu cuido da área de sustentação do produto, né, deixando ele com performance e disponibilidade, mas também atuo numa área, ela se enquadra quase como uma engenharia de soluções, uma engenharia de integrações ali. Então, eu faço muito a ponte entre a área comercial e a área técnica, atuando dentro desse cenário, derrubando barreiras, criando ali processos para facilitar essa integração, né? Então, eu costumo parafrasear ali o Hélio, que é fazer a parte de solução de problemas. Eu sou um solucionador de problemas. Então, abertura de oportunidades. E é isso. Meu dia a dia hoje está muito nessa linha aí. Legal. Aliás, o Hélio, para quem já foi no evento da Exact, né? Lá no Exact Network, ele está sempre por lá. Deve ser o mesmo Hélio que você está citando, né? Isso, é mesmo. É um baita cara também. Aí, inclusive, fica a dica aí, quem nunca participou do Exact Network é um baita evento. Ô Renan, trazer um pouco aqui para a conversa. Ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando, né, com a Exact, a gente já integrou algumas coisas, a gente vai falar aqui ao longo da conversa. Sim. Teve esses avanços da Exact, né? Tinha uma versão 1.0 da API, depois ela foi ampliando, antes de passar a bola ali para o Carlos. Você também pegou boa parte disso, né? Porque você é o nosso parceiro, nosso especialista, e já vem bastante tempo trabalhando com a Exact, né? Fala um pouco dessas mudanças e a importância, né, dessa evolução da API, depois o Carlos pode falar um pouco o porquê dessa mudança e porquê dessa evolução também, né? Sim. A gente pegou boas partes dessas mudanças, a gente possivelmente pegou a versão 1, pegou a versão 2, e aí o Exact em si é uma das plataformas que a gente mais integra. A gente tem várias integrações com várias plataformas. Fácil. Sim.
Sim. E a gente passou por todas essas mudanças, tanto de entendimento da API, das novas funcionalidades que foram sendo adicionadas na API, no que nos ajudou bastante em si. Somente essas mudanças, claro que elas tiveram um impacto em si para a gente fazer a mudança nas integrações que a gente já tinha, e também para as novas, né, nesse processo de entendimento da API. Carlos, do ponto de vista de dentro de casa, desculpa, Renan, completa aí. Claro. Não, completei, pode cortar. É isso. Do ponto de vista técnico, eu imagino que essas mudanças foram importantes porque a 1.0 tinha um viés inicial, né? Depois vocês foram crescendo também, e aí sim. O que mais trouxe a 2.0, assim, deve ter, escalabilidade, deve ter sido maior, possibilidades, né? Você consegue dar um resumão porque tem gente ainda que usa a 1.0 ou foi descontinuada 100%? Ainda tem um legado pequeno que usa o Spotter 1.0, mas a migração para o Spotter 2, a evolução da API dele, vem muito por uma questão de desbloquear novos negócios, também modernizar a infraestrutura do produto como um todo, né? Mas o grande foco ali, quando a gente migrou de Spotter, foi poder desbloquear, migrou da versão 1 para a versão 2, foi desbloquear realmente novas possibilidades de negócio, trabalhando com múltiplos funis, trabalhando com segmentação e algumas outras funções ali que estão dentro do Spotter mesmo. E na API, olhando especificamente para ela, poder trabalhar com OData, trabalhar com segmentações ali dentro dela, com questões de filtro e também performance de tecnologia, né? Trazer uma tecnologia mais moderna para a API, possibilitando ali consultas maiores consumos da API como um todo. Mas vocês têm a API desde sempre, né? Sim. Sim. Mas a API sempre foi parte do produto, né? Sim, o produto já nasceu com a API visando, como a gente sempre entrou no meio do processo comercial, entre marketing e vendas, a gente entendeu que a API pública era necessária para facilitar a integração de produtos que nós não tínhamos integrações nativas com ele. Então isso nos ajudava muito e nos ajuda até hoje, né, a desbloquear ali novos negócios. Sim. Tu tá comentando alguma coisa aí, Renan? Eu te cortei aqui. Não, nesse processo da versão 2 da API, possibilitou até mesmo integrações mais complexas em si, envolvendo o Exact, para fazer múltiplos processos, tanto dentro da plataforma, quanto o envio para outras plataformas. Então, a versão 2 ela chegou com uma possibilidade maior de integrações. Essa era até a próxima pergunta que eu tinha preparado aqui para o Carlos, e o Renan também pode nos ajudar a completar. Eu percebo que a API ela é realmente bem completa. Aliás, para quem não tem acesso, a gente vai deixar aqui no descritivo desse vídeo a documentação da API da Exact, né, que ela realmente a gente usa muito. E do ponto de vista, olhando a aplicação e o que tem na API hoje, a gente já tem quase que quase que 100% do que eu consigo fazer na plataforma já está na API, ou isso continua evoluindo, o Carlos? O Renan depois pode completar, porque o Renan tem trabalhado muito forte com algumas frentes aqui, e eu posso estar enganado, mas eu não tenho visto hoje nenhum tipo de bloqueio. Todas as demandas que chegam aqui, a gente tem conseguido atender com a API, né? Sim, sim. Hoje a API, ela atende praticamente todas as funções do produto, né? Uma grande mudança da versão dessa nova API, a gente poder aplicar filtros, realizar agendamentos, e até fazer algumas configurações no próprio produto via API, o que nos facilita em fazer integrações mais robustas, como o Renan disse, e com mais assertividade, né? Essa questão de possibilidade de filtro, essa questão de ampliar o horizonte, para nós, né, que ficamos nesse trabalho, faz todo sentido, né, Renan? Porque... Sim. E eu vou deixar até claro aqui, né? A gente vai falar um pouco na sequência, mas hoje, como parceiro, a gente entra em processos até mais complexos, porque existe uma outra opção de integrar a Exact, tal, que a gente até vai falar ali do Make, mas quando chega aqui, a gente entra em projetos mais complexos e a gente não sente essa necessidade, né, Renan, hoje, né? No uso da API, né? Sim, sim. A API, a 2.0, ela tá bem mais completa, que a gente consegue, nesse processo que o Carlos falou, a questão dos filtros, que ele é um ponto bem importante dentro da plataforma. Então, a possibilidade de preencher esses dados pela API facilita bastante o processo, tanto para que alguns desses gatilhos, né, eles disparam webhooks para outras plataformas, o que facilita muito mais o processo da integração e a comunicação dos dados em si. Sim. Agora uma curiosidade, o Spotter, Exact Spotter, ele foi API first ou não? Ele nasceu o produto e o API já veio na sequência, assim? Eles nasceram juntos, né? Muito
pela questão mesmo de entender que o produto precisava se comunicar com outros produtos. Então, não vou dizer que eles nasceram no mesmo dia como irmãos gêmeos, mas eles nasceram com alguns dias de diferenças. Sim. Um dos trabalhos que a gente fez em parceria com vocês foi levar os endpoints, né, do Exact pro Make. Para quem não sabe o que é o Make, né, é uma plataforma de integração e automação basicamente muito autônoma, que você vai lá e constrói todas as integrações, mas para isso eles precisam ter lá os endpoints, né, prontos. E nós aqui fizemos, inclusive, a 1.0 e depois migramos, né, Renan? Sim, passamos pelos dois também. Lá no meio. Passamos pelos dois. E isso, aí o Carlos pode nos ajudar. O quão fez de diferença para vocês? Porque eu estou tentando separar aqui até, né, Carlos, dois momentos. Tem muitas empresas que conseguem construir as integrações muito autônomas, muitas vezes nem passam até nem por vocês, e tem aquelas integrações de um outro lugar, né, mais complexa e tal, que a gente geralmente faz junto aqui, depois eu vou citar algumas. Mas o quanto foi importante para vocês ter esses endpoints lá no Make, Carlos? A gente consegue realmente fazer dois paralelos, né? O antes e o depois de ter os endpoints do Spotter ali no Make. A gente sempre citou o Make para os nossos clientes como uma ferramenta de integração onde eles poderiam utilizar a nossa API. E apesar de ser uma ferramenta ali low code, ela exige uma codificação, ela exige algum entendimento de comunicação, de codificação para quem vai usar ela ali. Então a gente tinha essa barreira de eu não tenho aqui um desenvolvedor, eu não tenho quem entenda de como fazer isso, não é só dar um clique ali, tem que fazer uma autenticação, tem que colocar um endpoint, colocar um JSON para fazer toda essa configuração. Então gerava ainda, apesar de remover, mas ainda alguma barreira na necessidade do cliente. Hoje, com os endpoints do Spotter ali, são os endpoints principais, cadastro de lead, cadastro de empresa, cadastro de contato, atualizações, atividades. Então, isso nos torna ainda mais... deixa muito mais fácil quando num processo de integração e o cliente fala, poxa, eu não tenho quem faça, e você com um pequeno instrução, um vídeo explicando para ele, cara, você vai só entrar aqui nessa ferramenta, vai procurar ali Exact Spotter, vai colocar o teu token e vai fazer a tua configuração com cliques. Isso facilita muito, por exemplo, um processo de importação numa migração de sistemas, quando o cara está entrando no Spotter e ele precisa cadastrar uma base legada. Isso facilita muito quando ele quer fazer uma integração, por exemplo, com uma planilha de importação de um evento que é maior do que a gente consegue fazer via plataforma. Facilita, mais uma vez, ali na área comercial, quando ele precisa que outro sistema de marketing, que não seja os que a gente tem ali da RD, que tem integração nativa, já facilita com que ele consiga fazer essa ligação e o lead já ser cadastrado no Spotter através de um WordPress, de uma landing page que ele usa fora, um WhatsApp que não é o nosso WhatsApp padrão, não é um RD Conversas ali. Então facilita também esse tipo de situação. O Make está ali, os nossos endpoints estarem ali. Porque o cara não precisa realmente codificar nada. São alguns cliques e a integração está funcionando. Renan, até você me corrigiu se eu estiver errado, mas eu acho que a gente nunca precisou dar manutenção nesses endpoints lá no Make. Nunca lembro de ter chegado nenhum suporte aqui, né? Sim, isso daí e olha que já está lá uns 2 anos ou mais, né? Por aí. Bem mais. Bem mais. Estão bem completos lá com as requisições dele. Basicamente toda a API da Exact está lá nos módulos lá do Make. Então facilita bastante para quem quer construir a sua integração, né? Não passar por ninguém. Sim. E o legal é que além dos módulos padrões ali, desculpa, Clodão, acabou te cortando, dos módulos padrões ali, a gente tem também a própria possibilidade de construir a chamada da API utilizando já a autenticação que o Make dá. Então facilita bastante também nesse ponto, tá? E aqui dentro também a gente usa, tá? Por exemplo, a gente usa hoje uma integração Spotter utilizando o Make, onde quando um lead dentro de uma área específica da Exact hoje chega numa etapa de um funil, a gente manda ele para uma outra conta Spotter, para uma outra tratativa, através do Make. Nos facilita porque não precisou vir para o time técnico desenvolver essa integração. Né? O time que desenvolveu foi o próprio time comercial que precisava dessa interação. Bem legal. Eu tenho entendido aqui, né? Para nós está muito claro que para situações pontuais, simples e automações, o Make ele é
extremamente eficiente, né? Nós, né, aqui da Connect, a gente tem nosso conector próprio, né? A gente tem a nossa própria ferramenta de IPS, e aí a gente tem entrado em projetos mais complexos, com regras de negócio mais complexas. Eu vou até dar exemplos aqui. A gente hoje tem integração com Sankhya, né, que é um RP mais complexo. A gente tem com Bittrex 24, a gente tem com CVCRM, né, que é um CRM bem específico para a área aí de construção civil, se eu não me engano. Tutora, né? Tem um outro que é o SZ Chat, né, Renan? Tem alguns aí, Isso. você lembra de mais algum? A gente tem Qual? com Econodata, que é um de importação Econodata. de dados de empresas em si. De Sim, importações em si de enriquecedor de dados, planilha. né? Importação de planilha também. A gente tem várias integrações. E em si o aplicativo com o Bittrex, que é um deles que a gente tem recente. Em parceria com a CRM Think, né? Então, Isso. basicamente, quando a gente entra em regra de negócio bem mais complexa, e isso porque já surgiu outras demandas mais complexas, que não evoluiu normal, mas a gente chegou a fazer outros estudos. Então, a gente entra muito como esse parceiro complemento, né, Carlos, de alguma forma, porque Sim. tem de fato algumas empresas que, primeiro, que não tem essa mão de obra lá dentro, e o make também pode não atender, porque o make também tem a questão de ser dolarizado, e quando tem muito volume, pode ser que ele tenha alguma questão aí de orçamento, e a gente, da nossa plataforma, nessa parte consegue ser mais eficiente, vamos chamar assim, em relação a preço e tal. A gente está fazendo um trabalho aí, claro que eu não posso citar, mas importando um grande volume de dado aí, que já está rodando há alguns dias, porque tem limitações, mas é nesse cenário que a Connect acaba sendo ampliando a parceria com a Exact, principalmente atendendo os clientes de vocês. Hoje a gente tem a Connect aqui, eu falo bastante da Connect dentro da Exact para resolver essas barreiras que a gente tem. Por exemplo, a gente teve esse caso de importação de um volume muito alto de leads, que a gente poderia resolver por aqui. Só que ocuparia o tempo de uma pessoa acompanhando isso. E a gente usa a Connect para nos ajudar a tirar essa barreira. Então, é um negócio que a gente consegue gerar um investimento ali para a Connect, para que a gente consiga, então, tirar essa barreira também. E a gente sempre tem muita qualidade nas entregas, né? Também nos dá muita tranquilidade na hora de fazer e demandar a Connect, seja indicando para o cliente final, porque a gente também faz muito isso, ou também nós contratando a Connect para fazer o trabalho para nós, né? Então a gente sempre fica muito tranquilo nesse ponto. Pô, legal, e eu super agradeço aí pela parceria, porque de fato isso tem acontecido mesmo e invariavelmente uma coisa que a gente sempre faz, inclusive, é participar da parte comercial. Né, quando o comercial tem a demanda, a gente acaba participando, o Renan, principalmente, é o cara que faz análise de viabilidade técnica, né, porque, até para deixar claro para quem precisa integrar, está estudando, né, o próprio Spotter, e talvez está com o Spotter hoje isolado e não integra, até é legal trazer isso para cá, porque assim, é super possível integrar o Spotter, seja numa integração simples ou seja ela mais complexa, e a gente já tem case, a gente já tem empresa que utiliza, e uma questão muito legal, que as integrações que a gente tem baixíssimo suporte. Isso se dá muito também em função de ter uma API muito robusta do lado da Exact, né, Renan? Isso aí. Que basicamente a gente consegue, como a gente consegue tratar todos os dados na API, a gente já, lá na documentação, a gente já tem tudo documentado de quando dá certo o que aparece, quando dá errado o que aparece. Então, a integração em si, elas estão sempre bem documentadas lá para sinalizar para o cliente final o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa que está faltando uma informação para enviar, e está sempre sinalizando. Então, a gente tem pouquíssimos suportes nessas integrações. Isso é bem legal. Também dá uma robustez para vocês, né, Carlos? Atender empresas de todos os portes, né? Sim. A gente consegue trabalhar com bastante robustez, como tu diz. E mais do que isso é a paz, né? Cara, a gente tem um projeto que ele é complexo, a gente tem um projeto que precisa de um envolvimento mais direto de um time de integrações, e a gente consegue colocar a Connect em conexão com esse cliente e fazer essa integração rodar muito bem, sabe? Foi um trocadilho bem ruim, mas é mais ou menos isso. A gente consegue colocar vocês em conexão ali para fazer essa entrega, né? E a gente tem tido muito sucesso nesse tipo de trabalho. Ô Carlos, e para ir aqui para o encerramento do nosso bate-papo, o que tem vindo de novo? Tem alguma coisa nova que você pode comentar em relação a essa questão de integração? Porque
hoje, eu já falo isso há algum tempo, né? Qualquer solução que nasce e pensa em ficar isolada e não ter API, ela já quase que nasce morta, né? E como Sim. você disse, vocês já nasceram desde o começo olhando para esse cenário, sabendo que vocês fariam parte de outras soluções, né? Ou faria parte de um ecossistema de soluções e vocês precisavam falar. Tem algo que você está estudando hoje em termos de avanço desse cenário de integração? O que a gente está sempre olhando para o mercado, entendendo novas ferramentas que surgem e que estão dentro do nosso ecossistema, e também ouvindo muito os nossos clientes. Então, como a gente Sim. atua em nichos muito específicos, então a gente foi lá, por exemplo, para o nicho de imobiliárias no passado, e a gente fez uma integração nativa com um CRM que era exclusivo, ou muito forte na área de imobiliárias. Uhum. Nós temos clientes agora na área de construtoras, então, até que a gente tenha um número robusto de clientes que nos demandem essa integração nativa, nós vamos construindo junto com a Connect. E a gente já Sim. coloca isso até na área comercial. Ó, clientes de construtoras, a gente tem aqui um conector que está nos ajudando a fazer. Boa. ERPs, esse tipo de situação. Cada vez mais os ERPs estão indo para um mercado menos grande, vamos dizer assim, né? Um mercado que é um pouco menor do que o ERP trabalhava antigamente. A gente vê esses micro ERPs, esses ERPs em nuvem, que estão entregando mais resultados ali em lanchonetes, em outras empresas menores, e até em empresas que a gente atua, como mercado solar, mercado de telecomunicações, mercado de software, e a gente tem que ter integração com esses caras. Então a gente está sempre olhando. Hoje a gente está investindo muito em melhorar as integrações que a gente tem, deixá-las mais robustas e não desenvolver novas especificamente. Mas tudo depende das demandas, depende do cliente, depende da quantidade de pedidos. Mas é um ambiente muito pacificado para nós, o fato de termos a API aberta. É um discurso que o nosso comercial faz muito. O cliente... ele é legítimo, né, cara? É legítimo. Diariamente eu recebo uma mensagem dos vendedores. O cliente quer integrar com a plataforma tal. Cara, não conheço a plataforma, mas se eles tiverem API, a gente integra através da nossa API. Mas o cara não tem quem desenvolva. Bom, isso aí não é um problema. A gente tem aqui o parceiro para desenvolver isso para nós. Então, a gente está sempre investindo muito na robustez da API. Deixar ela mais performática, poder quebrar hoje. Hoje a gente tem um limite, um rate limit que ele é bom, mas ele pode ser melhorado, né? E para trabalhar com grandes volumes de dados, então a gente também olha muito para isso. Mas hoje a gente consegue resolver tudo utilizando a nossa API pública ali. Praticamente tudo. Sim. Vale aqui que a gente tem 3 cenários, né, hoje. As integrações que vocês têm nativa, por várias questões, né, que já veio de legado, que às vezes são demandas que ocorrem com muita frequência e faz sentido esse investimento. O Make, né, como opção, tipo, faça você mesmo, coisa simples, e a Connect a gente entra como um parceiro para esse cenário mais completo. Basicamente isso, né, Renan? A gente pega esses 3 cenários ali com a Exact, né? Exatamente. Ou às vezes pode ser também uma integração que é nativa, mas ela foi pensada em um cenário, e aí tem um cenário totalmente diferente, aí a gente entra como um complemento. Então, eu não vejo algo que trave de deixar o Exact integrado a qualquer ferramenta, como o Carlos comentou, e eu assino embaixo também, né, Renan? Tô dando depoimento do nosso lado, né, Renan? Sim. Tem muito esses casos de personalização das integrações nativas em si, ou então o cliente em si ele já tem integração no Make lá que ele montou, só que daí ele quer uma personalização um pouco mais complexa, daí chega para a gente fazer esse processo mais de detalhamento, com maior complexidade ali para integrar as plataformas. Mas como o Carlos disse, o Exact ele pode ser integrado com qualquer outra plataforma que tenha uma API. Aí a pessoa consegue montar informações em cima dela com base na API do Exact, aí vai depender muito mais da outra plataforma. Se essa outra plataforma tiver API, a gente consegue integrar. Aí, se não, aí já vai para um outro caminho. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os vendedores aqui, que se você quiser integrar com uma cafeteira que tenha um Arduino ali e recebe um Alexa da vida, você consegue fazer essa integração funcionar. Sim. Então, é verdade. Eu já fiz uma brincadeira com eles, que era durante a pandemia, quando a gente fazia uma venda, lá no Exact, quando a gente faz a venda, a gente toca aquela buzina, né?
Sim, isso é uma eu já vi, já característica tive nossa. lá. E com a pandemia a gente acabou ficando fora do escritório por um tempo, então a gente criou uma ferramenta ali de integração para tocar uma buzina no nosso comunicador interno. Então sempre que uma Olha que venda era legal. fechada, automaticamente o sistema mandava um post ali na época a gente usava o Discord para ele tocar uma buzina no canal principal da empresa e todo mundo sentia aquele movimento, né? Aquela coisa acontecendo. Que massa isso. Então, assim, a gente vai desde uma integração extremamente robusta com um RP, um CRM da vida, até uma integração com uma ferramenta de comunicação para dizer o que está acontecendo. Né? Boa. E lembrando que, vamos supor que você quer integrar com o Exact. Mas eu tenho um RP desenvolvendo de casa e não tem API. Nós conseguimos resolver também, né, Renan? Deixar claro que esse é uma das coisas que a gente resolve, banco para banco, ou até outras tecnologias mais antigas, como XML, SOAP e outras coisas que não são de fato uma API REST, né? Então, esse é o papel da Connect, né? A gente quebrar esse problema, né, tecnológico. A gente entra com a nossa solução para fazer com que Vou dar um exemplo aqui, né? A gente não tem essa integração ainda pronta, mas ela já foi feito estudo, por exemplo, com o sistema, vou citar aqui o da TOTS Proteus ali, que também é uma tecnologia um pouco diferente, mas a gente consegue fazer também integração com eles e com vários outros. Então, esse não é um problema hoje para a gente, né, Renan? Acho que vale citar aqui, né? Sim, muitas dessas plataformas que não tem API REST, muitas das vezes eles conseguem disponibilizar para a gente um web service, para a gente consultar, ou então também, nos passam uma view para a gente buscar no banco de dados, daí a gente consegue fazer a integração acontecer. Mas bem verdade, possível. Boa. Bem lembrado. Amigos, é isso. É um breve bate-papo, mas que muito enriquecedor. Inclusive, agradeço aqui muito mesmo o Carlos aí pela disponibilidade, principalmente para deixar, né, tanto a nossa audiência, quem usa aqui o nosso serviço, os clientes da própria Exact, né, que tem dúvida ou quer integrar, que assim, hoje isso de fato não é um problema. Não, definitivamente não é um problema, existem muitas possibilidades, né, e a gente está falando aqui de uma solução robusta, que a gente aqui como especialista em integração tem usado e assim, a gente fala com muita tranquilidade que é uma das plataformas que a gente mais integra e de fato está no nosso top 5 aqui, e a gente tem desde chat conversando com outras ferramentas, como as RPs tão robustos e funcionando, e a gente tem ficado bem contente. Carlos, alguma coisa para complementar, Renan? Cara, como eu já falei algumas vezes, eu sou muito tranquilo e muito satisfeito em indicar vocês para fazer esse tipo de trabalho com a gente. A gente tem tido resultados muito positivos, né? Todos os projetos até agora foram muito bem sucedidos. É uma relação de confiança muito boa. E eu espero que ela continue crescendo. A gente tem um mundo de integrações a desenvolver aí, então conto muito com a Connect para a gente conseguir seguir esse caminho cada vez mais robusto. Show de bola. Senhores, obrigado aí pela disponibilidade, obrigado por nos auxiliar nesse conteúdo aí. Carlos, Renan, forte abraço para vocês. E audiência, então se inscreve aqui no nosso canal. Daqui em diante a gente vai ter uma série muito legal com vários parceiros aqui que a gente tem trabalhado, tem integrado, e eu muito feliz em começar com o Carlos aqui, que já é um parceiro realmente de longa data, né? A gente tem feito muito trabalho, e mesmo quando dá problema a gente tá junto, vamos lá, faz acontecer. É realmente uma parceria que deixa a gente bem feliz. Carlos, Renan, obrigado. Maravilha. Tchau, pessoal. Gente, fomos. Um abraço. Até o próximo vídeo.